Mas quando eu falo para vocês que o 16avos de final foi uma invenção extremamente necessária e acertada da FIFA, vocês estão achando que é brincadeira, né? Tirando França, tirando Estados Unidos, tirando também o México, 3 seleções que avançaram com tranquilidade para as oitavas de final, todos os outros jogos até então foram no limite, foram nos pênaltis, foi para prorrogação, e teve polêmica, e teve gol no final, e teve virada. Absurdo. Adicionaram uma fase à Copa do Mundo, e essa fase deu mais um tchan para a Copa do Mundo, que é uma Copa de Nações, uma Copa de englobar o mundo. E essa oportunidade está sendo dada, as escolas de futebol estão sendo postas frente a frente, e a gente está vendo o que está acontecendo. A toda poderosa Alemanha caindo para o Paraguai. A geração belga, que sempre pipocava, tendo a pipocada, vendo e vivendo a pipocada de um adversário que foi a de Senegal contra a própria Bélgica. Enfim, histórias e mais histórias. A gente vai falar hoje exatamente sobre como está o chaveamento da Copa do Mundo, restando pouquíssimos confrontos para encerrarmos o 16avos de final. Também vamos dar uma passeada justamente no jogo da Bélgica contra Senegal e no jogo dos Estados Unidos contra a Bósnia, um confronto pegado, óbvio, né? Já falamos de Inglaterra e República Democrática do Congo num vídeo anterior, separado exclusivo para a Inglaterra, foi um horário mais à parte. Agora pela noite a gente juntou a finalização desses dois confrontos que inclusive se enfrentam nas oitavas. Estados Unidos e Bélgica jogaram oitavas de final de Copa recente, em 2014, aqui no Brasil, lá em Salvador, Fonte Nova, 2-1 para a Bélgica, num recorde do Tim Howard, né? Pegou 15, fez 15 defesas, o goleiro dos Estados Unidos contra a Bélgica, que vinha, né, começando ali com a história da geração belga, 2014, foi o primeiro ano, 2018 bate semifinal, né? E acabou que não ganhou nada. Não ganhou nada, mas foi ali o início da geração belga e se reencontrando, né? Se reencontrando, já que a gente vai falar do chaveamento, o combo dos jogos que vamos falar agora é o que reuniu o chaveamento. Estados Unidos 2-0 na Bósnia e a Bélgica 3-2 em Senegal. Começando por esse jogo aqui dos Estados Unidos, mais tranquilo. Uma Bósnia que... Show, velho. Parabéns, você não fez nada. Um caso muito parecido com a Suécia. E talvez até pior, porque a Suécia você tem a desculpa de quem estava do outro lado era a França. A Bósnia enfrentou uma boa seleção estadunidense, muito boa seleção. Mas, velho, você jogou com um a mais por 20, 25 minutos. Enquanto estava 1-0. E você não fez nada. Mas você não fez nada mesmo. A Bósnia foi inoperante com o jogador a mais. E beleza, tem casos que você fica com o jogador a mais e nada acontece. Mas você tá no mata-mata de Copa do Mundo, meu amigo. Você tem a perder o quê? Você tá perdendo já a partida. E você ganha o prêmio de ter um jogador a mais. E a Bósnia não fez absolutamente nada. Nos minutos finais dos acréscimos, quando os Estados Unidos já tinha feito 2-0, né, ainda teve isso. Os Estados Unidos ampliou o placar, vencendo por 1-0 com um jogador a menos. Ampliou o placar com um golaço de falta do Tillman. Teve uma ajudinha do goleiro da Bósnia, mas gol de falta é sempre bom ver. Eu vou dar mérito pro cobrador da falta, o Tillman, que fez um golaço. Golaço do Tillman. Além disso, a sorte da expulsão para a Bósnia, além da expulsão por si só, é que foi o Balogun. Então, se a Bósnia empata o jogo, os Estados Unidos estava sem seu homem-gol. Já tem 3 gols nessa Copa, fez mais um hoje, marcando, sendo decisivo para os Estados Unidos sair na frente. E a Bósnia não fez nada, pô. Foi inoperante a Bósnia contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que por sua vez também foi muito bem. O Tillman que fez o gol, e beleza, quer falar que não foi golaço? Fala que não foi golaço. Mas fala que o Tillman não fez uma excelente partida. Um cara que tem 4 pulmões aí por baixo. Muito bom de bola. Correu o campo todo. O McKennie também muito bem. O Tyler Adams, o Robinson. O Serginho Dest foi um pouco abaixo nas tomadas de decisões. Não é muita dele, né? Percebo isso. Pulisic também voltando, muito importante para a seleção estadunidense. O Balogun continuando marcando. Aí você tem um Reina no banco, né? Que acabou entrando também no jogo de hoje. E vão para o enfrentamento contra a Bélgica, irmão. Tem a Bélgica criando a casca que criou a partir dessa vitória contra o Senegal. E tem os Estados Unidos jogando em casa e que vai querer revidar o que aconteceu em 2014 com a sua melhor geração no futebol, sem sombra de dúvidas. É a melhor geração
dos Estados Unidos, jogando em casa, vão querer aproveitar. Freeman também jogou muito bem. A seleção estadunidense é muito bem arrumada e ajeitada pelo Maurício Pochettino, tá? Muito, muito, muito bem arrumada. Vai ser um bom confronto, Estados Unidos e Bélgica. Era o meu palpite quando a gente fez a projeção aqui do 16avos de final. Por quê? Porque pra mim, Senegal ia pipocar. E pipocou. Eu tinha pra mim que em algum momento a Bélgica ia ser recompensada por tudo que aconteceu com ela. Não que eu tenha pena, pelo contrário. Era a Bélgica bem longe de mim, não faz falta nenhuma. Mas você tem uma baita geração, você tem uma Bélgica bem low profile agora, né, com os caras todos em baixa, tirando o Courtois, né, que não considero em baixa ainda, mas vamos lá. De Bruyne em baixa, Hazard já fora dos gramados, Lukaku em baixa. Então assim, caras que vieram para ser essa geração ou já não estão mais na seleção ou estão em baixa nas suas próprias carreiras por clubes, né? Por clubes, o De Bruyne já está no Napoli, né? Já saiu da competitividade da Premier League, da intensidade da Premier League. Um Lukaku também não vem se encontrando há algum tempo, vem sendo um baita centroavante, é claro, mas não o que foi, né? Num determinado momento em que a Bélgica chegava como até favorita, né? Ou então, entre as seleções que estavam correndo por fora, a que mais corria por fora era sempre a Bélgica. E dessa vez não. É uma Bélgica com Trossard, com Doku, com De Ketelaere, bem rejuvenescida em questão de nomes, a zaga toda muito diferente do que já foi um dia com o Vertonghen, Alderweireld, o próprio Kompany, né? O Theat e o Michel fazendo essa zaga hoje, o Decupier e o Castanhas laterais, já foi por muito tempo o Meunier. Então, eu tinha pra mim que esse time da Bélgica, o próprio Tielemans, né? Faltou falar do Tielemans, que, meus amigos, senhor jogador, tá? Senhor jogador. Gosto muito desde os tempos de Leicester. Senhor jogador capitão da seleção belga. Eu tinha pra mim que essa seleção belga ia ser recompensada. E essa recompensa veio por uma pipocada de um time adversário, né? Não quer dizer que vai ser campeão do mundo. A recompensa não é essa. A recompensa era receber, né, uma pipocada, assim como tinha acontecido com o Japão em 2018. Tudo bem, né, virou um 2-0 para 3-2 no tempo normal ainda. Mas dentre pipocar e viver algumas pipocadas de outras seleções, eu acho que essa era a hora da Bélgica. Uma Bélgica mais low profile, com jogadores bem consolidados, jogadores mais sem tanto brilho, sem chamar tanta atenção. Olha a Bélgica, hein? Olha na Bélgica. Olha a geração belga. Não tinha isso. E é um bom time. É um bom time. Time bom para fazer um bom enfrentamento contra o Senegal, que é outro bom time, mas que vacilou demais. Vacilou demais, abriu 2-0. Toma o primeiro gol aos 86. Inclusive o Lukaku aí voltando a marcar em Copas, né? Fez gol no jogo passado, já marca agora, sendo decisivo. Entrou muito bem o Lukaku, tá? Entrou muito bem. Quando ele entra, o jogo da Bélgica era praticamente todo nele. E ele marca o primeiro gol. O Tielemans marca aos 89. Teve a polêmica do pênalti. Para mim são 2 pontos. Na Copa está sendo marcado esse tipo de pênalti. Na questão da intensidade da força, não. Esse lance é pênalti, para mim é. E ainda teve a questão de ser na frente do gol, dentro da pequena área. Um carrinho por trás, independente. Para mim, foi bem assinalado a penalidade. Não tem muito o que falar, não. O Senegal vacilou, ainda teve algumas chances, mas a Bélgica conseguiu a classificação. E assim está o chaveamento da Copa do Mundo agora. Arte aí do Flash Score, dando os créditos. Paraguai enfrentando a França nas oitavas de final, né? Confrontos definidos. 5 confrontos já definidíssimos. Restam 3 confrontos para confirmarmos todas as oitavas de final. Todos os confrontos de oitavas de final serão decididos. Daqui a pouco faltam 3 confrontos para isso ser cravado. Até então temos Paraguai contra a França encarando o vencedor de Canadá e Marrocos. Estados Unidos e Bélgica se reencontrando numa oitava de final da Copa do Mundo, enfrentando aí o vencedor dos confrontos de amanhã. Portugal e Croácia jogam para encarar o vencedor de Espanha e Áustria. Brasil e Noruega jogam esperando o vencedor de México e Inglaterra. E aí falta todo o chaveamento aqui de baixo, que tem como favoritos Argentina e Colômbia. A Argentina encara Cabo Verde, Austrália e Egito, Suíça e Argélia, Colômbia e Gana. Já comentei, comento de novo. Tem que deixar registrado. Como acertei a projeção da Bélgica, do Brasil, um potencial Paraguai fazendo uma brincadeira.
Ao mesmo tempo, errei, falei em favoritismo da Holanda, acontece. Mas assim, citei uma possível surpresa com o Cabo Verde, tá? E mantenho minha palavra aqui. Não tem problema nenhum. Mantenho minha palavra aqui. Chaveamento, então, é esse. Acho que dá pra gente citar também o que vem acontecendo no 16avos de final, né? Coisa que a gente comentou no início do vídeo, eu acabei não pontuando. Porque o 16avos de final é uma obra fantástica da FIFA. É um acerto máximo da FIFA. Mais uma fase mata-mata e trazendo tudo o que prometi entregar. O que você espera numa fase mata-mata? Olha os confrontos que tivemos até então, tá olhando rápido aqui. O Canadá fez o gol da classificação aos 92 minutos. O Brasil fez o gol da classificação contra o Japão aos 96 minutos, vencendo o jogo de virada. Saiu atrás. O Paraguai venceu nos pênaltis. Marrocos venceu nos pênaltis depois de ter conseguido o empate aos 40 do segundo tempo. O gol da vitória da Noruega contra a Costa do Marfim sai depois dos 40 do segundo tempo também. Você vai para a Inglaterra, sai perdendo contra a República Democrática do Congo, vira o jogo para 2-1 aos 40, depois dos 40 do segundo tempo, com Harry Kane marcando 2. A Bélgica empata o jogo, a gente acabou de ver, já depois dos 40 minutos e leva para a prorrogação, avançando na prorrogação, virando um 2-0 para 3-2. Tirando França, Estados Unidos e México, que com tranquilidade e autoridade, inclusive diferenças bem pontuais, tá? Estados Unidos, França e México não tiveram dificuldade alguma para passar de seus adversários, enquanto na subtrama de Brasil e Japão, Noruega e Costa do Marfim, Inglaterra e República Democrática do Congo, Holanda e Marrocos, Alemanha e Paraguai, Bélgica e Senegal, todo mundo se degladiando. Maravilhosa fase 16avos de final, e assim está a Copa do Mundo até então. Logo mais é hora de Portugal e Croácia, Espanha e Áustria, e Suíça e Argélia, né? Não é isso que acontece na madrugada da meia-noite? Exatamente. Então é isso. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aqui no Recanto Carlos Tavares. Comenta o que você está achando dessa Copa do Mundo, o que você está achando desse chaveamento. Deixa sua projeção, quem vai ser o campeão da Copa aqui nos comentários. Segue a gente também lá no Instagram, carlostavares.jor. Tamo junto, abraço e fui!